É isso aí, gente. Olha nós aqui de volta. Como sempre, vocês já estão cansados de saber, canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Queria falar algumas breves palavras, né, a respeito do caso ocorrido, lamentável, lá no Paraná, com o ex-jogador Perdigão. Campeão da América e campeão do mundo pelo nosso Internacional. Enfim, gente, quem quiser, só olhar no YouTube aí, tem diversas matérias falando do policial que acabou espancando o Perdigão, né? Mesmo ele aparentemente sem esboçar reação alguma, não é? O jogador, o Perdigão, depois de ser agredido, prestou uma queixa e tudo, e dada a grande repercussão nacional que houve com esse fato lamentável, lastimável, né? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, de imediato afastou todos os policiais envolvidos e momentaneamente eles estão apenas prestando serviços administrativos, isto é, estão fora das ruas. Em primeiro lugar, gente, eu acho que aqui cabe a gente não generalizar, digamos assim, toda a corporação da Polícia Militar, no caso do Paraná. Nós estamos num país complicado que tem um sério problema com relação à segurança pública. É só a gente olhar os noticiários aí. Então nós temos que confiar primeiramente na instituição da polícia. Agora, obviamente, com essa crise moral que nós temos no Brasil nesse momento, é só observar a política. A gente tem um Congresso Nacional, isto é, uma Câmara dos Deputados com seríssimos problemas, um Senado Federal complicado e agora, nos últimos acontecimentos, um Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima que rege nossas leis, que faz os julgamentos, abre, digamos, do ponto de vista jurídico, os precedentes mais importantes da nossa república sobre suspeita. É só você acompanhar o caso Master, que eu vou falar mais a respeito no outro vídeo. Então o brasileiro está mesmo com essa, digamos, com essa desconfiança das instituições. Então, voltando ao caso do Perdigão, não cabe aqui a gente generalizar, né, com relação a toda a instituição em si. Há bons policiais e maus policiais. Nós devemos sim apoiar a polícia, porque qualquer problema que nós tivermos, gente, é a ela que nós vamos correr. Existem muitos policiais, a sua ampla maioria, que deixam suas esposas, seus filhos em casa cedo para trabalhar, sem saber, devido à natureza da profissão que escolheram, ficam sem saber se vão voltar. Então, a priori, nós temos que respeitar esses cidadãos, né, gente? Porque assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou extremamente a favor que o policial use da violência quando for necessário, quando ele for desrespeitado, quando ele for cercado, como muitas vezes acontece, né? Mas agora, no caso específico do Perdigão, onde ele não esboçou reação alguma, não teve nenhum movimento brusco, não alterou a voz, estava com as mãos paradas à vista, não tinha o porquê de ocorrer tais agressões. Foi um ato bárbaro, estúpido, desnecessário. Ele provavelmente, esse policial, não seguiu o protocolo e aí tem que se investigar. Ele deve ser punido. Nem estou falando a questão, até porque eu não entendo nada como funciona, que deve ser expulso da polícia ou não, mas no mínimo ele deve ser investigado, punido e encaminhado para um caso para acompanhamento psicológico, porque realmente o pessoal da polícia militar tem muitos casos de depressão, muitos casos até de desistência, afinal eles são expostos diariamente a altos índices de estresse, muitas vezes não tem o devido acompanhamento, digamos, o devido suporte para aguentar tamanha carga, tamanha pressão num país complicado, violento como é o Brasil, né? Não podemos radicalizar, mas assim, gente, nós temos que confiar na polícia, elogiar quando ela age bem e quando errar, nós temos sim que apontar, berrar e exigir
que seja tomar as medidas cabíveis. Mas assim, gente, sem generalizar toda a corporação. E como colorado, gente, vou dizer, doeu mesmo, doeu. O Perdigão é um cara, gente finíssima, ele é folclórico, ele é carismático, ele é para nós colorados mais ou menos como era o falecido Fubá, o falecido Gilmar Fubá no Corinthians, o Vampeta, aquele cara da resenha, de tomar uma cerveja, de comer um churrasco, entendeu? Até por essa postura assim, ele ser um ídolo, ele ser um cara assim, digamos, ele não é elitista, sempre no meio do povão, sempre jogando seu futebol, como eu já falei, tomando sua cervejinha, comendo seu churrasco. Ele é gordão, realmente. É normal que um jogador, quando ele encerra sua carreira, que ele engorde, mas realmente ele está gordo, ele está inchado. Tem gente comentando que ele virou um pudim de cachaça, mas aí é problema dele. É uma coisa que prejudica a saúde dele. O que importa é que ele é um cara legal, é o chamado, não gosto de usar muita expressão, mas é o chamado cidadão de bem, isto é, o cidadão respeitável, honesto, amigável, gente boa, boa praça, não merecia passar por uma coisa dessas. Eu vi em alguns comentários na internet, pois é, ele virou um pudim de cachaça devido ao perfil, esse perfil do Perdigão. Mas aí, assim, gente, mas aí me vem um outro pensamento. Se não fosse o Perdigão, e dado o perfil dele que ele tem, assim, despojado, gordão, andando de bermuda e chinelo, e fosse numa mesma ocasião e aparece a polícia, muitos fariam aquele julgamento apressado. Mas tem que apoiar a polícia mesmo, vagabundo tá bebendo. Então, o que fica de recado da minha parte, pessoal, assim, ó, a polícia não deve agir assim contra alguém que não esboce reação, que não desafie, que não desacate a autoridade. Não com essa resposta desproporcional. Se supostamente o Perdigão falou uma coisa, e eu acredito que não, porque o Perdigão, todo mundo conhece ele sabe que é um cara muito, digamos, amistoso, né? Muito provavelmente não reagiu, não ofendeu o policial. E se fez isso, é simplesmente algemá-lo, dar voz de prisão e levar a delegacia para que ele fosse prestar esclarecimentos. Daí esse policial não deve, que sou eu para julgar, né? Mas aí eu tô fazendo uma ilação, tá? De repente não foi a primeira vez que ele fez isso, ou então, se foi a primeira vez, tá numa tarde feliz, agora vai se incomodar, né, gente? Então, a lição que fica assim, ó. Aqueles que detêm do Estado o monopólio da violência, no caso dos policiais, eles têm que ter equilíbrio, eles têm que saber a hora de agir, de usar da violência, seguir os protocolos e, repito, sou totalmente a favor que a polícia use a violência quando ela for necessária, contra bandidos, contra alguém que for abusar, contra alguém que, digamos, for desrespeitar o policial, for desacatá-lo e, quiçá, agredi-lo. Mas nesse caso do Perdigão foi lamentável, depõe contra a instituição, mas mesmo assim nós não devemos generalizar, porque nós precisamos da polícia, nós devemos sim apontar os maus policiais, destacar, berrar quando houver erros, excessos e crimes, e também elogiar, dar suporte e continuar confiando sim nas nossas polícias militares estaduais. E fica aqui, né, nossa solidariedade, minha solidariedade com o Perdigão, que é esse cara que um dia eu peço, eu tomar que eu consiga encontrar por aí para tirar uma foto, bater um papo, porque ele é uma pessoa muito bacana. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixei minha impressão em relação ao caso. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário o que você achou, compartilhe, ative o sininho e até a próxima, pessoal. E vamos ver, né, nós colorados, o que vai ser no pós-grenal, mas é assunto para um outro vídeo. Até a próxima, gente, e segue o baile.